Eu tenho aqui parâmetros que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir pensar em protocolos, vias de administração, segurança e evitar intercorrência. Então, eu linkei aqui para vocês 4 aspectos que eu considero bastante importantes. Número 1, procedimentos estéticos invasivos. Qual procedimento que você gostaria de colocar aqui? Vamos lá? Mesoterapia. Na minha opinião, da mesoterapia derivam todos os procedimentos invasivos e estéticos, seja ele qual for. Se você for estudar o princípio da mesoterapia, você vai ver que ele dá subsídio e base conceitual para todos os procedimentos. Mas vamos deixar ele aqui como um conjunto de procedimentos, seja ela facial ou corporal. Capilar também vamos separar assim. Vamos falar de PEN, conhecido como os microvasos, tá? Vamos falar também de toxinas, preenchedores, e vamos pensar o seguinte: toda vez que a gente pensar num procedimento invasivo, eu tenho que imaginar que eu vou ter que acessar uma via de administração. Quais são elas? As vias de administrações. Vamos lá. Via intramuscular é uma via que a maioria dos profissionais de saúde conhece muito bem. A via intravenosa, a via intradérmica, a via subcutânea. Todas essas vias a gente vai ter condições de trabalhar em um desses procedimentos estéticos, tá? Volume. O volume ele vai variar de 1 ml a 5 ml em função da via e em função também das características do fármaco que a gente está administrando. Quais são as características do fármaco que influenciam? Características físico-químicas relacionadas a pH, relacionado à tonicidade, tá? Principalmente esterilidade, tá? Que vai definir o quanto e como a gente pode estar administrando e ter a condição máxima de resposta e menos o que? Cada vez menos eu quero ter intercorrências. Não quero ter intercorrências. Então, eu tenho que pensar cada uma dessas vias e imaginar o que eu vou fazer para obter o resultado que eu desejo, com menos intercorrência e mais sucesso. Então, o que me preocupa muito é segurança e autonomia. Não posso fugir desses princípios. Como que eu faço isso? Vamos discutir aqui procedimento estético.
vamos falar da nossa boa e velha mesoterapia. Na mesoterapia, a gente utiliza quais vias de administração? Vou usar a intramuscular? Vou usar a intravenosa? Com certeza. A intradérmica? Muito utilizada. Subcutânea? Talvez tão utilizada quanto a via intradérmica. Eu até faria isso, olha. Daria uma atenção especial para essas vias de administração quando eu falar de uma via de administração relacionada à mesoterapia. Se eu pensar aqui em PEN, a gente pensa que não usa a via de administração intravenosa, mas nesse momento, na PEN, a gente utiliza a via de administração intravenosa, sim. Se eu falar em toxinas, eu vou estar trabalhando com a via intramuscular. Só via intramuscular. Olha que interessante. Aqui eu trabalho só com a via intravenosa. E aqui nas toxinas eu também trabalho somente com a via intramuscular. Tá? Para você ir percebendo como que se dá o nosso cenário. Então, a gente tem aqui, já nos preenchedores cutâneos, a gente tem, ora, aplicação subcutânea, a gente tem a perióstea e a gente tem uma aplicação dérmica também. Um pouquinho diferente, uma técnica um pouco adaptada, mas que tem um objetivo muito claro para ser percebido. E quando a gente fala de via de administração, a via de administração, a gente não pode fugir daquilo que a gente trabalha nas universidades. O que a gente trabalha nas universidades? Muito bem. Via intramuscular. Quais são os músculos ou as regiões que a gente pode fazer uma aplicação intramuscular? O músculo de principal atuação, de maior extensão, com maior capacidade para receber substâncias, é o glúteo. E o glúteo, ele tem capacidade de receber até 5 ml de substância, ok? E o que eu tenho que te falar? Quando a gente faz uma administração intramuscular, seja qual for, a gente promove uma ação sistêmica, ok? Então, se eu pensar em mesoterapia e falar assim, vou trabalhar com ganho de massa, ou vou trabalhar com emagrecimento, eu vou pensar no seguinte: região de primeira escolha, região glútea, tá? Até 5 ml. Se eu quiser administrar 10 ml, eu vou ter que aplicar 2 vezes, uma de cada lado. Uma outra opção é a região ventroglútea. A ventroglútea, ela tem capacidade de até 5 ml também. E eu vou ter assegurada a minha ação sistêmica. Outra opção, a opção vai ser a região vastolateral. Capacidade de até 4 ml. Ação
sistêmica. Ok? Se eu pensar na região do deltoide, qual é a capacidade do deltoide? Capacidade do deltoide até 2 ml e ação sistêmica. As principais vias de administração intramusculares são essas, tá? Sendo que destaque vão para essas duas. Tudo bem? E tem aqui uma situação que é importante você estar atento. Muitas vezes nas administrações locais, principalmente para ganho de massa, as pessoas buscam músculos, né, que acreditam que vão ganhar volume. Mas quando você tem uma ação sistêmica, se ela é sistêmica, logo ela não é localizada. Você já deve estar entendendo o que eu estou te dizendo aqui. Então não é o músculo que eu estou administrando que vai ser capaz de ganhar volume porque está recebendo aquela concentração de substância. A ação é sistêmica e distribuída, ela não é localizada. A ação é localizada em situações diferenciadas. Então, guarda essa informação, tá? E não esquece delas. Porque muitas vezes as pessoas trabalham essa informação de modo leviano. Então, o que eu te recomendo? Volume máximo 5 ml. Região de preferência glútea. Mas os meus clientes têm prótese no glúteo. Qual é a próxima opção? A próxima opção é a região ventroglútea, que é bem do lado entre, na verdade a gente tem a cintura pélvica, a crista ilíaca. A crista ilíaca é aquela borboleta que a gente conhece, ela é preenchida por músculo, e aquele músculo daquela região lateral aqui, ela tem o mesmo músculo da região glútea, um músculo glúteo com capacidade em volume idêntico. Aqui no Brasil a gente explora pouco essa via, mas ela é uma via muito segura. Agora, a via vastolateral, ela vai ter capacidade máxima de 4 ml, ok? Famosa coxa. Mas ali tem uma característica que a gente precisa trabalhar de uma forma mais cuidadosa. Porque quando você pega uma perna, faz de conta que essa seja a minha perna, tá bom? Eu tenho um músculo aqui. Tenho um músculo. Esse músculo, ele é extenso, como a gente pode ver, mas ele é extenso, mas não é espesso. Então, se você for olhar um músculo da região glútea, digamos que ele seja assim, um músculo sistematicamente, tá bom, gente? Se ele for um músculo da região da coxa, ele já vai ter uma espessura menor, mas ele é extenso. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de aplicação, a gente precisa fazer um ângulo de 45 graus. Então minha aplicação ela tem que ser assim. Por quê? Porque quando eu faço uma aplicação em 45 graus, eu pego uma extensão maior do músculo e não ultrapasso